Olá, bom final de tarde para você que está aqui ligado no Destaque Rural Notícias. A partir de agora, então, temos as informações do agronegócio, as informações de economia, o clima, a previsão do tempo, também as cotações desta segunda-feira, hoje dia 18 de junho de 2018. Temos informações aí sobre vários assuntos que você vai acompanhar a partir de agora. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Os criadores de animais vão ter a oportunidade de adquirir milho para alimentação de seus plantéis por meio da venda direta de 20 mil toneladas do cereal pelo sistema de leilão eletrônico da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, que está marcado para terça-feira, dia 26, terça-feira da semana que vem. O produto ofertado está armazenado nos estoques públicos localizados em Mato Grosso. Segundo a Conab, a medida garante o acesso dos criadores de animais ao grão que é utilizado na composição da ração animal. Essa série de leilões está prevista em resolução do Conselho Interministerial de Estoques Públicos, o CIEP, que autorizou, então, as operações para atender reivindicação dos produtores em razão do alto preço do milho no mercado. O documento permite a venda de até 1 milhão de toneladas de milho em grãos por meio de leilões públicos. E ainda falando sobre grãos, olha, os preços de exportação do milho em maio registraram um recuo médio de 7,4% na comparação com o mês de abril. Quem está apontando esses dados é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e o USDA. Na Argentina, a queda foi de 9%, com a tonelada sendo cotada a $174. No Brasil, a redução foi de 2,6%, com a tonelada valendo $186. Por sua vez, nos Estados Unidos, a diminuição foi de 10%, com a tonelada sendo cotada a $176. E o próprio USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgou hoje o resultado da inspeção dos embarques de grãos do país na semana encerrada na quinta-feira, dia 14. No período, os envios de soja e milho subiram enquanto os de trigo recuaram. O volume inspecionado de milho foi de 1.668.000 toneladas. Isso significa uma alta de 18,31% se for comparar com a semana anterior. Os embarques de trigo nos portos norte-americanos somaram 372.843 toneladas, uma queda de 11,14% ante a semana anterior, enquanto o volume da oleaginosa subiu 21,13% e foi a 818.396 toneladas. E, além disso, ainda falando sobre assuntos relacionados às questões internacionais, investidores dos mercados futuros de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago devem começar a semana ainda atentos às tensões comerciais entre Estados Unidos e China. O clima nos Estados Unidos, que ficou em segundo plano na semana passada com a disputa entre os dois países, também pode voltar a direcionar o mercado. Lembrando que na sexta-feira passada, os futuros de soja recuaram, o vencimento de julho caiu 21,75 cents ou 2,35% e terminou a $9,0550 bushel. Na semana, a queda chegou a 6,58%. Os Estados Unidos anunciaram na última sexta-feira que as suas tarifas contra a China têm como alvo 1.102 produtos do país asiático. O governo do presidente norte-americano Donald Trump afirmou que vai impor tarifas de 25% sobre produtos chineses, equivalentes a 50 bilhões de dólares. No fechamento de mercado, a China anunciou que vai tarifar produtos importados dos Estados Unidos como medida retaliatória, então, às barreiras impostas por Washington aos bens chineses. A soja está entre os produtos que a China pode retaliar aos Estados Unidos, essa guerra comercial, aí, essa tensão, né, da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que pode ter repercussões aí, com certeza, no mercado como um todo, né? Não só no mercado agrícola, agropecuário, mercado de grãos principalmente, né? Mas também na questão financeira, que a gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive com dados aí da Bolsa de Valores hoje e também do dólar. Vamos agora falar dos preços de exportação da soja, que, segundo dados também do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, apontam
um preço menor, queda no mês de maio. Os preços FOB de exportação de soja dos principais exportadores, Estados Unidos, Argentina e Brasil, em maio sofreram a primeira queda mensal desde fevereiro agora de 2018. Nos Estados Unidos, se for fazer uma comparação com abril, o recuo foi de 2,6%, com a tonelada sendo comercializada, sendo cotada a $406. Em Paranaguá, aqui no Brasil, a queda foi de 5,6%, com a tonelada valendo os mesmos $406 dos Estados Unidos. Na Argentina, a redução foi de 1,5%, com a tonelada sendo cotada a $415. E as exportações do arroz do Rio Grande do Sul começaram o ano aquecidas. De abril para maio, as vendas externas do produto cresceram 73%. Com esse desempenho, no resultado acumulado do ano, o volume já supera o total comercializado em 2017, com 592 mil toneladas nos 5 primeiros meses do ano de 2018, contra 586 mil toneladas em todo o ano passado. Segundo informações do relatório de comércio exterior do agronegócio do estado do Rio Grande do Sul, que foi divulgado pela Farsul, que é a Federação da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, que ainda destaca queda na comercialização de frangos, menos 32,8%, e suínos, menos 41,5%, em decorrência dos embargos sofridos pelos produtos no mercado internacional e também pela greve dos caminhoneiros. Apesar da alta na venda dos bovinos, ou seja, 19,6%, que foi aí o volume ou o dado percentual de alta, o resultado do grupo carnes teve uma retração de 27,8% quando comparado aos meses de maio de 2017, de 2018 e 2017. No mês de maio, o custo de produção do suíno vivo chegou a R$ 4,07, tomando como base o cálculo feito em Santa Catarina, segundo dados divulgados pela Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, o CIAS. De acordo com a Embrapa, esse é o maior valor já registrado desde o mês de outubro do ano de 2016. O índice medido pela Embrapa subiu 2,88% em relação a abril, fechou o mês em 233,05 pontos. No ano, o índice de custo de produção calculado pela Embrapa já acumula 15,74%. Nos últimos 12 meses, a variação chega a 23,45%. O ICP suíno sobe desde agosto de 2017, quando marcou 181,99 pontos. Já o ICPF frango foi de 225,89 pontos em maio, uma alta de 2,72%. No ano de 2018, o índice acumula a inflação de 17,61%, que chega a 24,06% nos últimos 12 meses. Vamos agora falar um pouco de combustíveis. Tem dados aqui da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de que os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros caíram em 14 estados e também no Distrito Federal na semana que encerrou no último sábado, dia 16. Em outros 12 estados, as cotações subiram. Na média dos postos brasileiros pesquisados pela ANP, houve queda de 1,14% no preço do etanol na semana passada. Os valores médios do etanol permanecem vantajosos sobre os da gasolina em 5 estados entre os maiores produtores de biocombustíveis do país: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Esse levantamento considera que o combustível de cana, por ter menor poder calorífico, tem um preço limite de 70% do derivado de petróleo, no caso da gasolina, nos postos, para daí sim ser considerado vantajoso. Então, só é considerado vantajoso, São Paulo, Minas, Paraná, Goiás e Mato Grosso. Ainda sobre essa questão dos combustíveis, a gente vai falar mais agora, daqui a pouquinho, quando a gente falar sobre economia. E o Fórum Nacional Sucroenergético deve debater no próximo dia 26, na terça-feira da semana que vem, em uma reunião fechada em Brasília, a questão da venda direta de etanol para postos de combustíveis. Quem afirmou isso foi o presidente da associação, André Rocha.
A entidade não tem uma posição fechada sobre o tema, porque dentro da associação há visões contrárias ao projeto. A Unica, a Alcopar e a Biosul, produtores de Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, são favoráveis. Rocha afirmou que precisamos debater, ele disse, e sugerimos que cada associação promova conversas regionais com os sindicatos e postos de gasolina. Ele disse também, pedimos para que as secretarias estaduais de governo realizem também conversações. Precisamos debater sem paixões, disse André Rocha, que afirmou ainda que o fórum deve aproveitar um evento já agendado para também tratar sobre o RenovaBio para promover o debate. E a CNA está pedindo um apoio ao governo para combater crimes no campo e o Ministério Extraordinário da Segurança Pública firmaram uma parceria com esse objetivo, combater os crimes no campo. De acordo com um comunicado da CNA, essa parceria prevê a inclusão do tema na pauta da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, além, claro, de medidas para reduzir ocorrências e viabilizar investigação criminal e também futuramente criar uma comissão formada pela CNA e governo para discutir propostas para a segurança no campo. Essas iniciativas surgiram a partir do lançamento do estudo sobre criminalidade no campo. Esse estudo foi desenvolvido pela CNA e entregue ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que propôs à comissão e ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e outras autoridades, o objetivo de desenvolver estratégias para prevenir e combater crimes no meio rural. Esse chamado Observatório da Criminalidade no Campo foi criado em 2017 pela CNA, por meio do Instituto CNA, e visa oferecer então aos produtores e aos trabalhadores rurais um espaço para relatos sobre a ocorrência de algum crime ou ato criminoso em sua propriedade, informando ao sistema CNA os principais dados. Para combater, para mapear esses casos de violência no campo, a CNA criou, o chamado Observatório da Criminalidade no Campo. Os produtores rurais que sofreram algum tipo de crime no campo podem enviar foto, áudio para o número 61 99 834 7773. 61 99 834 7773. Lembrando que a denúncia é anônima. Quer diversificar seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Acesse bortoliniimóveis.com.br. bortoliniimóveis.com.br. Vamos falar agora sobre economia. Voltando então a falar agora sobre economia, olha, a greve dos caminhoneiros que começou no dia 21 de maio e durou 11 dias, trouxe um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais ao setor sucroenergético. Isso se considerar os preços vigentes na comercialização do açúcar e do etanol, de acordo com informações divulgadas pela indústria de cana-de-açúcar, a Unica. De acordo com a Unica, a quantidade processada da matéria-prima atingiu 32,38 milhões de toneladas na segunda quinzena de maio, o equivalente à perda de 4,5 dias de moagem em média. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse hoje, segunda-feira, dia 18, que os impactos da greve dos caminhoneiros na economia são transitórios. Segundo ele, a paralisação teve repercussão tanto nos níveis de inflação como também no próprio crescimento econômico. Nas suas palavras, ele disse que é inegável que a paralisação teve um efeito no curto prazo, tanto também no que diz respeito ao nível de preço e também ao impacto na economia, como o crescimento. Setores foram afetados, a economia parou de funcionar, teve escassez de produtos e, segundo o ministro, isso refletiu em preços mais elevados no supermercado. Apesar dos efeitos relevantes causados pela greve, ele acredita que todos esses prejuízos, todos esses efeitos, eles serão contornados ao longo do tempo. Ele não quis, no entanto, comentar sobre a possibilidade de rever
a projeção de crescimento do PIB para este ano. Ele destacou que a estimativa oficial do governo vai ser atualizada em meados de julho. Em maio, o governo federal reduziu a expectativa de expansão do PIB em 2018 de 2,97% para 2,5%. Ainda falando sobre a questão dos caminhoneiros, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, se manifestou contrário à criação de uma tabela com os valores mínimos a serem cobrados pelo frete do transporte rodoviário de cargas. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, a autarquia está sustentando que o tabelamento do frete limita a concorrência, prejudicando a sociedade e criando uma espécie de cartel no setor. O CAD, que é vinculado ao Ministério da Justiça, também argumenta que o tabelamento infringe a ordem econômica, já tendo sido condenados em outros segmentos, como a prestação de serviços médicos. Na avaliação do órgão, ao estipular um custo padrão mínimo para todo o serviço de frete, a Agência Nacional de Transportes Terrestres desconsidera as especificidades do setor, permitindo que todos os caminhoneiros autônomos e empresas que tenham custos inferiores ao determinado pela norma possam lucrar com a diferença. Então está aí, né, a posição do CAD em relação ao tabelamento do frete. Aliás, esse assunto, né, ele é bastante sensível. Existe essa queda de braço, né, entre o governo, a justiça, os caminhoneiros, né, aqueles que recebem os fretes, e também as empresas, as indústrias, aqueles que estão pagando o frete. Essa questão ainda está longe aí de ser resolvida, pelo que a gente ouve, lê sobre o assunto e acompanha então também as informações e as notícias tanto das empresas, né, das associações, enfim, das entidades, como também do governo e da justiça. E pela segunda semana consecutiva, o preço do diesel nos postos do Brasil recuou. Levantamento da ANP. A queda, segundo a agência, mostra que é um resultado do programa de subsídios ao combustível que faz parte do acordo entre o governo federal e os caminhoneiros. Ainda segundo a agência reguladora, o valor médio do diesel nos postos brasileiros atingiu uma média de R$ 3,43, R$ 3,434 por litro nessa semana, uma queda de 1,4% em relação aos R$ 3,482 registrados na semana anterior. Bom, então a gente vê que houve esse recuo, né? Mas o preço nas bombas dos postos do país ainda não está refletindo a redução que foi acordada, aquela redução média de 46 centavos por litro realizada nas refinarias. A ANP justificou ainda não ter o reflexo dessa redução, dizendo que ainda é um reflexo dos estoques antigos. Além disso, disse a ANP, para que o corte chegue ao consumidor final, muitos estados também ainda precisam reduzir o preço de referência para a cobrança do ICMS. Ainda falando sobre combustíveis, a Petrobras anunciou hoje uma nova redução no preço da gasolina em suas refinarias, dessa vez de 1,24%. Com o anúncio, então, o litro do combustível negociado no parque de refino da estatal vai custar R$ 1,8941, 2 centavos a menos do que o preço atual. Em junho, a gasolina acumula queda no preço de 3,71% ou 7 centavos por litro. Nos últimos 30 dias, o recuo chega a 5,51% ou 11 centavos por litro. E ainda falando sobre o setor energético, segundo o levantamento atualizado em 2018 pela AIE, que é a Agência Internacional de Energia, o Brasil atingiu um volume de extração de petróleo e gás natural que o coloca como o 9º maior produtor de petróleo e gás natural no mundo. Segundo a AIE, em 2018, o Brasil está extraindo 3.200.000 barris de petróleo e gás por dia e fica logo atrás dos Emirados Árabes Unidos, com 3,8 milhões de barris de petróleo por dia, à frente do Kuwait, que tem 3,1 milhões de barris de petróleo por dia. O maior produtor mundial, né, continua sendo os Estados Unidos, que produz 14,9 milhões de barris por dia. Vamos agora falar sobre o Boletim Focus. Esse Boletim Focus é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central.
O Banco Central faz uma pesquisa no mercado financeiro com os economistas para saber qual a expectativa de alguns indicadores econômicos, entre eles o PIB, a taxa básica de juros, a inflação, o dólar. E as instituições financeiras, então, consultadas pelo Banco Central, esperam a manutenção da taxa básica de juros, a taxa Selic, em 6,5% na reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai acontecer nessa semana. A reunião começa amanhã, terça-feira. O resultado, se a taxa básica de juros continua neste patamar de 6,5% ou não, vai sair às 18 horas da quarta-feira, agora, dia 20. Então vai ter essa reunião e vai ter então essa possibilidade de que mantenha a taxa básica de juros. Como eu disse, então, a pesquisa mostra que a maioria dos economistas do mercado financeiro acham que o Copom vai manter então em 6,5% essa taxa básica de juros em 2018. Para o ano que vem, os economistas acham que ela vai ir para 8%. Então vai ter aí um aumento gradual da taxa básica de juros. Além disso, também, o Boletim Focus trouxe algumas informações sobre também a inflação, que para os economistas está aumentando a possibilidade da inflação aí ser mais alta em 2018. Para se ter uma ideia, né, a inflação tinha uma meta de 3,82%, uma estimativa de 3,82% na semana passada. Já nessa semana, a estimativa está maior, 3,88%. Foi o quinto aumento consecutivo na projeção. Para o ano que vem, a estimativa passou de 4,07% para 4,1% no terceiro ajuste seguido. Agora, um assunto que também tem até o impacto aí da greve dos caminhoneiros é que a expectativa de crescimento do PIB caiu também. Lembrando que há 4 semanas atrás, a expectativa de crescimento do PIB em 2018 era de 2,5% ao ano. Na semana passada, né, quando a pesquisa já pegou aí o movimento dos caminhoneiros, ele passou para 1,94%. E nessa semana já foi para 1,76% a estimativa de crescimento da economia do PIB neste ano de 2018. Para o ano que vem também caiu, estava em 3% há 4 semanas atrás. Na semana passada passou para 2,8% e para essa semana 2,7% de crescimento. É a expectativa então do mercado financeiro. Mas mesmo com a redução na taxa básica de juros, a taxa Selic, para o menor nível histórico, os juros do crédito ao consumidor caem em ritmo lento. Na próxima semana, amanhã, terça-feira e quarta-feira, o Copom vai definir a taxa básica de juros novamente. A expectativa do mercado é de 6,5% ao ano, né? Mas mesmo assim, a gente vê que a taxa cobrada dos consumidores ainda continua alta, né? Entre outubro de 2016 e março deste ano, a Selic já caiu 54,4%. Mas, enquanto isso, a taxa média de juros para as famílias caiu 23,6%. Passou de 74,33% ao ano em outubro de 2016 para 56,79% ao ano em abril de 2018. A taxa do cheque especial, que é uma das modalidades aí de crédito mais caras, passou de 328,52% para 320,96% ao ano, então praticamente bem baixa aí a média de queda dos juros, né, para financiamentos ou então de cheque especial ou para as famílias, do que caiu a taxa básica de juros, a Selic, que também é um instrumento, né, que o Banco Central utiliza para aumentar os investimentos justamente através de financiamentos, mas o juro não tem acompanhado essas quedas da taxa básica de juros. Para finalizar as informações de economia, quero passar aqui então os dados do índice Ibovespa, né, a Bolsa de Valores, e também o dólar, como se comportou aí nesta segunda-feira. O Ibovespa se distanciou da mínima hoje, ela caiu quase 2%, mas não evitou a sua quarta queda seguida em uma sessão de disparada dos CDS, que são os Credit Default Swaps brasileiro, ou a percepção
de risco do Brasil aumentou bastante. Ele atingiu o seu maior nível desde janeiro do ano passado, desde janeiro de 2017, que essa percepção de risco aí não estava tão alta como agora. O dia hoje também foi marcado pela queda das bolsas no exterior, diante dos receios de um aumento da tensão comercial entre Estados Unidos e China, que a gente estava comentando antes no quadro sobre agronegócio, que também pode impactar aí os negócios do agronegócio de grãos do Brasil com o exterior, não só do Brasil, como toda a cadeia de comercialização internacional entre os países. Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China pode então de alguma forma afetar. Em relação ao dólar, o dólar comercial ele teve alta de 0,27%. Ele foi cotado a R$ 3,74 na venda. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Então saiba mais sobre o mercado imobiliário. Você tem essa possibilidade de saber mais sobre isso com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado você encontra na Bortolini Imóveis. Se você quiser mais informações, pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos agora às informações do clima. Nas informações do clima, então, a gente começa hoje passando os dados aqui do clima, segundo o Clima Tempo, para a região sul do estado. A gente vê no mapa que tem ainda alguns pontos em que poderemos ter a formação de geada no início do dia, amanhã, terça-feira. A temperatura sobe e o frio diminui no sul, na região sul do Brasil, e ainda pode gear na região de Uruguaiana e também na Serra Catarinense, é o que a gente vê ali no mapa agora, Ocorre chuva isolada no litoral de Santa Catarina e também em Paraná e em nevoeiro no leste do Paraná e em Foz do Iguaçu. Nas demais áreas, sol e poucas nuvens, essa é a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 19, na região sul. Agora na região centro-oeste, a gente vê ali tempo bom, Algumas nuvens só em algumas regiões. Então a previsão diz assim, ar seco deixa o tempo aberto no centro-oeste do Brasil, com sol e temperatura em elevação. Com a elevação da temperatura no período da tarde, a umidade relativa entra em declínio. E agora as cotações. Vamos então às cotações, agora começando pelo farelo de soja. A cotação de hoje, segunda-feira, dia 18 de junho. Farelo de soja em Ponta Grossa, R$ 1.410 a tonelada. Em Paranaguá, R$ 1.410 também. Agora a soja saca em Passo Fundo, R$ 76,00. Em Paranaguá, R$ 82,50. Em Rio Grande, R$ 80,00. Em Rondonópolis, R$ 68,00. Saca do milho agora, em Passo Fundo, R$ 41,50. Em Ponta Grossa, R$ 40,00. Em Rondonópolis, R$ 27,00. Agora o trigo tonelada em Santa Rosa, R$ 850,00. Em Dourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.000. E em Carazinho, R$ 850,00. Cotação do arroz. Arroz em casca, em Pelotas, R$ 38,05. Em Cachoeira do Sul, R$ 38,40. E em Jaraguá, R$ 37,00. No caso do feijão, feijão carioca agora em Ponta Grossa, R$ 107,50 é a cotação. Em Santa Maria, R$ 115,00 e em Lagoa Vermelha, R$ 115,00. Vamos agora ao boi gordo. No Rio Grande do Sul, R$ 5,00 o quilo. Em Barretos, R$ 138,00 a arroba. E em Tocantins, R$ 128,00 a arroba. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,22 o quilo. No estado, a média R$ 2,80 o quilo. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,20 a cotação do quilo.
Ficamos assim por aqui em mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode sempre acessar e ver o programa, que fica gravado depois dessa edição ao vivo, sempre às 18 horas de segunda a sexta-feira. Acompanhe, participe através das redes sociais. Você pode mandar aí a sua pergunta, a sua dúvida. Você pode elogiar o programa, fazer a sua crítica também, além de, claro, sugerir assuntos para a gente. Lembrando que se você quiser mais informações sobre o agronegócio, você pode acessar o site destaquerural.com.br. Sempre tem informações atualizadas, também as cotações, sempre tem informações neste site, destaquerural.com.br. A gente fica por aqui então com essa edição do Destaque Rural Notícias. Voltamos amanhã. Muito obrigado pela sua audiência e uma boa noite. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.